Imagine um menino de São Bernardo do Campo lidando com noites escuras, álcool e escolhas que poderiam definir sua vida de forma trágica. Agora, imagine esse mesmo garoto, anos depois, erguendo um cinturão do UFC, fruto de disciplina, suor e repetição de choques que moldaram sua mente e corpo. Esta é a história de Alex Poatan Pereira, a trajetória de um homem que transformou o fracasso em aprendizado, derrota em laboratório e caos pessoal em força. Prepare-se para entender como um golpe pode construir não só um campeão, mas um sistema antifrágil. Raízes e contexto. Alex Pereira nasceu em 7 de julho de 1987 em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, Brasil. Filho de um contexto pobre, ingressou cedo no mercado de trabalho. Ajudante de pedreiro e serviços em uma borracharia foram parte de sua adolescência. Esses empregos, combinados com a convivência em bairros periféricos, o inseriram em rotinas duras e expuseram o jovem a tentações que fugiam do destino esportivo linear. A vida de Alex até a idade adulta foi marcada por escolhas de sobrevivência e também por erros que mais tarde precisaria enfrentar. O primeiro contato com luta aconteceu como saída e tentativa de mudança. O treino para sair da bebida foi o impulso inicial. Em várias entrevistas e documentários, Alex relata que começou a treinar como forma de tentar se livrar de um problema que o consumia desde muito jovem: o álcool. O treinamento inicialmente tinha função quase terapêutica, algo como uma tentativa física de resistir ao impulso de afogar-se em copos. Aos poucos, esse refúgio se transformou em carreira. O vício e o ponto de virada: as marcas do álcool. Em entrevistas posteriores, Alex foi extremamente direto. O álcool apareceu cedo em sua vida. Relatos autobiográficos e reportagens registram que ele tomou o primeiro gole ainda na pré-adolescência e que por longos anos o consumo foi diário e massivo, chegando a níveis em que sua rotina, saúde e relações foram afetadas. Em declarações públicas, Alex já afirmou que começou a beber muito jovem e que só encontrou alívio ou propósito ao descobrir o treinamento de kickboxing e depois o MMA. Esse processo de treinar para parar de beber levou tempo e várias tentativas. A recuperação foi feita em ciclos, com recaídas e, gradualmente, com construção de disciplina. Entrevistas sobre sua vida citam 2009 e a década seguinte como período em que o esporte se tornou a tábua de salvação e a via de saída do alcoolismo. O elemento humano aqui é central. Longe de romantizar a recuperação, Alex conta, em vídeos documentais e entrevistas longas, que foram necessárias várias tentativas para ficar sóbrio de verdade. O processo foi lento, não linear, e exigiu esforço constante. Para além da saúde física, a reorganização social, mudança de círculo, horários, trabalho, foco, foi tão importante quanto o treino técnico. Essa narrativa é importante porque mais à frente veremos que aquilo que parecia fragilidade, o vício, acabou sendo o motor de uma reconstrução profunda, alinhando-se à ideia de Taleb sobre transformar choques em crescimento quando se age com consciência e método. Kickboxing. Surge o talento e os primeiros troféus. Antes de se tornar uma figura global no UFC, Alex construiu reputação em kickboxing. Nocautes impressionantes, vitórias contra nomes importantes e títulos em organizações como a Glory. A experiência como kickboxer foi decisiva para a postura que o tornou famoso: punches precisos, tempo de reação e uma confiança brutal em seu poder de nocaute. O nocaute contra Israel Adesanya, por exemplo, é marco, e mais tarde, quando ambos transitavam para o MMA, tornou-se parte da mitologia que envolvia o nome de Alex. Esses feitos técnicos e de imagem abriram portas para a transição para o MMA, mostrando que seu estado mental e físico, mesmo com o histórico pessoal, podia competir no mais alto nível. Transição para o MMA. Alex começou a transição para o MMA de maneira formal no fim da década de 2010, e seu ingresso no UFC aconteceu em 2021. A adaptação foi intensa. Aprender chão, wrestling e o jogo de clinch exigiu tempo e humildade.
No entanto, o poder de mão que ele possuía no striking, aliado ao trabalho tático com treinadores como Glover Teixeira e equipes como Teixeira MMA em Fitness, acelerou seu caminho. Em poucos anos, ele rompeu barreiras e chegou ao topo de divisões diferentes, culminando em conquistas que o tornaram um dos poucos a conquistar cinturões em mais de uma categoria no UFC. O auge inicial, chegada ao título e a afirmação internacional. A escalada de Alex no UFC foi marcada por vitórias decisivas. Em 11 de novembro de 2023, no UFC 295, Pereira enfrentou Jiri Prochazka pela diferença de título, ocupando posição de destaque naquele ano, e ganhou o cinturão do peso meio pesado por TKO, consolidando sua presença entre os maiores nomes do esporte. Da derrota que doeu. A luta do 40%. O ponto de inflexão mais discutido do último ciclo competitivo de Alex veio no UFC 313, em 9 de março de 2025, quando ele enfrentou Magomed Ankalaev, uma luta que terminou com vitória de Ankalaev por decisão unânime e o título trocado de mãos. A leitura superficial dos placares não captura o drama por trás. Pereira, em declarações posteriores, disse que lutou a 40% naquela noite, admitindo que problemas físicos, preparação aquém do ideal e outras circunstâncias o impediram de oferecer seu melhor desempenho. Essa honestidade inflamou discussões públicas e análises técnicas, porque raramente um campeão assume de forma tão clara e percentual a própria insuficiência. A derrota em si, além das consequências esportivas com perda de cinturão, teve efeitos psicológicos e práticos. No eco das entrevistas, Alex descreveu como a sensação de fraude momentânea o incomodou. Eu sei do que sou feito. Sei o que posso dar. Naquela noite não estive presente por inteiro. Essa confissão raramente se vê no mundo do alto rendimento. Por isso teve impacto duplo. Fragilização emocional imediata e, ao mesmo tempo, possibilidade de diagnóstico claro para mudanças. Vejamos por que isso é crucial. Quando um atleta não finge, quando aponta a ferida, a ação corretiva pode ser direta e eficiente, e foi isso que Pereira fez. O que significou não estar 100%? Causas, sintomas e o diagnóstico público. Quando um lutador fala em percentuais, não é apenas figura de retórica, significa que houve falhas na rotina que afetam energia, recuperação, clareza tática e resistência, elementos que somados definem um desempenho. Alex mencionou fatores variados, questão de preparação física, não estar descansado ou recuperado, talvez até acúmulo de estresse ou subestimação de adversidades médicas. Ainda que a versão completa dos médicos e da equipe não tenha sido completamente dissipada ao público, por razões de privacidade, a autodeclaração do atleta, 40%, foi corroborada por analistas que observaram movimentos lentos, leitura de distância alterada e falta de intensidade em momentos-chave. Essa postura, expor as causas reais da queda, é rara e, paradoxalmente, faz parte do roteiro de quem constrói antifragilidade. A análise honesta das falhas precede a correção efetiva. Ao contrário de narrativas que procuram justificativas externas, árbitros, conspirações, sorte, a diagnóstica interna cria um mapa para a reabilitação. A reconstrução. Mudanças táticas, rotinas e a arquitetura da recuperação. Após a derrota no UFC 313, Alex e sua equipe não improvisaram, mapearam. A resposta envolveu ajustes em múltiplas frentes. Revisão da preparação física, maior ênfase em descanso e recuperação, periodização do trabalho para evitar picos erráticos. Ajustes técnicos, integração entre o kickboxing, seu ponto forte, e o wrestling, ground and pound, necessário no MMA. Trabalho específico para evitar quedas de ritmo. Gerenciamento de lesões, investigação de discrepâncias biomédicas e protocolos de fisioterapia mais conservadores. Rotina mental, acompanhamento psicológico para controlar a ansiedade competitiva e transformar frustração em combustível. Essas ações mostram a engenharia de um atleta que compreende que a antifragilidade não nasce por milagres, nasce por projeto. Em vez de tentar voltar ao ringue como se nada tivesse acontecido, Pereira reestruturou o sistema. A redundância, acumular defesa técnica, condicionamento e decisões táticas, diminuiu o risco de uma nova falha catastrófica. Relatos de treinadores e análises pós-derrota. O caminho até a revanche.
negociações, expectativas e preparação. Com a revanche agendada para o UFC 320, em 5 de outubro de 2025, evento em Las Vegas, a narrativa pública se polarizou. De um lado, o que enxergava em Pereira um lutador vulnerável. Do outro, quem via nele o mesmo punho capaz de nocautes espetaculares. Nos meses que antecederam a luta, houve sinalizações de que ambos os atletas carregavam marcas. Alex vinha com ajustes visíveis, enquanto Ankalaev relatou problemas. Mais tarde surgiram matérias apontando que Ankalaev tinha uma lesão de costela prévia ao combate. A disputa midiática aumentou a tensão. A revanche não era apenas disputa de cinturão, era prova de caráter. A luta curta e decisiva. No UFC 320, 5 de outubro de 2025, na T-Mobile Arena, Las Vegas, a expectativa estava no ápice. O duelo começou com movimentação cautelosa. Ambos os lutadores avaliaram distância. Em poucos segundos, Pereira impôs o ritmo. As leituras de distância, o controle de tempo e a sequência de golpes indicavam algo distinto daquela noite de março. Uma combinação de corpo a corpo e ataques concisos culminaram em uma sequência de joelhadas e cotoveladas que obrigaram o árbitro a encerrar o combate rapidamente. O resultado, Alex Pereira venceu por TKO, parada do árbitro, aos 1 minuto e 20 segundos do primeiro round, reconquistando o cinturão de forma avassaladora. Relatos de transmissão e cobertura de imprensa marcaram a vitória como explosiva, é impressionante pela brevidade e precisão. Para analistas técnicos, o que chamou a atenção foi a diferença entre as duas noites. No UFC 313, ele parecia lento, previsível e com lacunas. No UFC 320, voltou afiado, feroz e calibrado. A maneira como encurtou a distância e capitalizou em golpes de alto impacto indicou que a correção tática e psicológica funcionara. Mais que um triunfo físico, foi a exibição de um processo bem-sucedido de recuperação. A polêmica das condições do adversário. Logo após o confronto, começaram a circular matérias e vídeos que sugeriam que Magomed Ankalaev vinha para a revanche com uma lesão de costela séria. Um tratamento havia sido visto em vídeos vazados, e membros de sua equipe indicaram que ele deveria até ter abandonado o combate. Enquanto parte da imprensa russa e alguns círculos tornaram essa informação tema de crítica, acusando Ankalaev de ter lutado comprometido, outros defenderam que as duas frentes tinham problemas. Alex, por exemplo, saiu mancando e relatou possível fratura no pé. Mais adiante comentamos. A discussão sobre quem estava 100% virou central nos dias seguintes. É natural que quando a luta termina rápido, interpretações e teorias proliferem. A verdade costuma ser composta por vários fatos e sutilezas que a mídia nem sempre acomoda. A confirmação pós-luta, a possível fratura no pé e a leitura médica inicial. No dia seguinte à luta, Alex declarou em coletiva que acreditava ter fraturado o pé ao desferir um chute durante o primeiro round. Imagens do pós-luta mostraram-no mancando, assistência médica e discussões sobre exames. Essa notícia entrou no ciclo midiático imediatamente. Alguns jornalistas enquadraram como o preço da glória. A vitória vinha com dano físico, enquanto analistas de performance levantaram o ponto de que a rotina de preparação precisa incluir prevenção de lesões, mesmo em estratégias de agressividade. A possibilidade de fratura, confirmado em relatos iniciais como suspeita séria, não diminui a magnitude da vitória, mas adiciona complexidade. O sistema, o corpo de Alex, continua fragilizado e requer recuperação e planejamento. O clímax emocional, reação pública, imagens, discurso e o sentido da reconquista. A imagem do campeão que volta a se ajoelhar, respirar fundo e erguer o punho ecoa em milhões de telas. Para Alex, aquele momento foi mais do que reconquista esportiva, foi sinal de que o programa de correção funcionou. No vestiário, em entrevistas e em postagens nas redes sociais, ele misturou alívio e reconhecimento. Havia gratidão à equipe, menções à disciplina e comentários sobre a importância de aprender com a derrota anterior. Nas ruas do Brasil e entre torcedores, a narrativa de redenção rapidamente se consolidou. O lutador que confessou suas fraquezas e anunciou publicamente ter lutado a 40%, voltou e venceu de maneira clara. Essa sequência é dramaticamente satisfatória porque respeita a lógica da antifragilidade: diagnóstico, correção, experimento, vitória. O contexto social: alcoolismo, reabilitação e o exemplo coletivo. Retomar aqui os elementos sociais é importante. A história de Alex com o álcool, o fato de ter começado a beber cedo, ter vivido em ambientes de risco e ter usado o esporte como saída, transforma sua trajetória individual em lição coletiva.
Hoje, ao abrir o discurso sobre o passado, ele não faz apelo ao sensacional, faz uso público do próprio erro como prevenção e inspiração. A sua instituição social, o Instituto Poitin, e as ações voltadas para jovens, é a expressão clara disso. Transformar lições pessoais em política social, ampliando a antifragilidade do indivíduo para a comunidade. Conectando a trajetória à filosofia de Nassim Taleb, porque Alex é um exemplo de antifrágil. Nassim Taleb, em Antifrágil, descreve sistemas que não apenas resistem ao choque, mas que prosperam com ele, como músculos que crescem com estresse controlado. A história de Alex encaixa-se perfeitamente em vários pilares dessa teoria. Exposição a choques pequenos e graduais. As sparrings, injúrias menores e ajustes táticos agem como microchoques que fortalecem o atleta. Via negativa, a eliminação de comportamentos destrutivos, redução do álcool, para melhorar o sistema. Alex não só acrescentou treinos, retirou hábitos nocivos. Aprendizado iterativo. Após a derrota no UFC 313, houve diagnóstico e correções específicas. O retorno aponta que o ciclo de teste e correção funcionou. Redundância de preparo. Trabalhar mais aspectos, cardio, técnica, recuperação e psicológico, criam margens de segurança para evitar falhas catastróficas. Adaptação ao inesperado. A gestão das variáveis, lesões próprias e do adversário, pressão da mídia, demonstram capacidade de navegar incertezas. Em suma, Alex não é antifrágil por acaso, é antifrágil pela maneira como transformou choques em plataforma de melhoria, com método, honestidade e repetição. As lições práticas e éticas. Aprender com o processo. Checklist aplicável a atletas e não atletas. A biografia de Alex oferece princípios aplicáveis. Diagnosticar honestamente. Admitir fraquezas como primeiro passo para a solução. Via negativa, antes de adição. Tirar hábitos ruins, álcool, é mais imediato que adicionar soluções mágicas. Testar com microchoques, sparrings e simulações que testam limites sem destruir. Redundância de preparo, múltiplas salvaguardas, recuperação, treino técnico, nutricional e psicológico. Planejar recuperação. Lesões fazem parte, ter protocolos definidos evita ruína. O custo da narrativa. Críticas, teorias da conspiração e a gestão da reputação. Vitórias rápidas geram narrativas polarizadas, torcedores exultam e críticos procuram explicações que minimizem o triunfo. No caso do Pereira, surgiram contestações sobre a condição do Ankalaev, costela e sobre a própria integridade da vitória. Parte da imprensa interpretou a lesão do russo como fator determinante. Outros veem nisso apenas parte do risco esportivo. O ponto aqui é estratégico. Um atleta antifrágil precisa de resposta pública que seja coerente com seus atos, treinar, curar e mostrar resultados, e não apenas justificativas verbais. Alex respondeu com trabalho e evidências, o que tende a selar a narrativa com força. A continuidade. O que vem depois do cinturão reconquistado? A reconquista do cinturão no UFC 320 não é fim, é condição para novas escolhas. Período de recuperação. Confirmar a extensão da lesão no pé e decidir por cirurgia ou fisioterapia. Gestão de agenda. Definir próximas defesas ou buscar trilogia com Ankalaev caso o adversário se recupere. Expansão de legado. Manter e ampliar ações sociais e projetos do Instituto Poitin, convertendo sucesso pessoal em legado coletivo. A continuidade depende de disciplina. O antifrágil permanece em movimento, iterando e aprendendo. Memória e mito. Como a história de Alex pode ser contada daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, a narrativa de Alex pode ser lida como um clássico de superação. Menino da borracharia que virou kickboxer, depois campeão duplo do UFC, que venceu o duelo contra o próprio vício e transformou derrota amarga em degrau para a glória. Para que isso se mantenha como mito positivo, há 2 requisitos. 1. Manter coerência entre discurso e ação, sustentar sobriedade, disciplina e trabalho social. E 2. Documentar e preservar as lições de modo público, que é, aliás, o que o Instituto Poitin pretende fazer. O sentido mais amplo não é só sobre nocautes, é sobre formato de vida. A história de Alex Poitin Pereira é, acima de tudo, uma aula sobre como um ser humano pode responder ao choque, com negação, com ruptura ou com engenharia. Ele escolheu a engenharia, não porque tenha sido sempre sábio, longe disso, mas porque teve coragem de diagnosticar, admitir, planejar e executar.
A derrota em março de 2025, UFC 313, foi um choque que poderia tê-lo reduzido. Virou, por sua ação, laboratório para a reinvenção. A vitória curta e decisiva no UFC 320 é a confirmação de que o processo funcionou, ainda que o custo físico lembre que a antifragilidade aceita o dano como parte do preço, contanto que o sistema saiba se recuperar e evoluir a partir dele. Se você quer aprender mais sobre histórias de superação e técnicas para transformar obstáculos em vitórias, curta, compartilhe e siga nosso canal. Sua ação ajuda a manter essas narrativas inspiradoras vivas e acessíveis.